E aí, pessoal, bem-vindos a mais um na minha tela. Olha, hoje a gente vai falar de um universo que, mesmo depois de décadas, continua absurdamente atual. Estamos falando de prédios espelhados, cabos por todo lado e uma pergunta que não sai da cabeça: o que nos torna humanos, né? Você já parou para pensar nisso mesmo? No meio de tanta tecnologia, redes sociais, inteligência artificial, onde que termina você e onde começa a máquina? Onde você acaba? Essa pergunta pulsa no coração de Ghost in the Shell, e é basicamente a jornada que a gente vai trilhar hoje. A gente vai falar da Major Motoko Kusanagi, uma mulher que ela é mais máquina do que humana, sabe? Mas a luta dela para encontrar a si mesma, para descobrir quem ela é de verdade, é uma das coisas mais profundas e comoventes que a ficção científica já deu pra gente. É a história de uma alma procurando por si mesmo em meio ao silêncio das máquinas. Para quem não conhece Ghost in the Shell, obra-prima, ganhou uma adaptação cinematográfica icônica em 1995. E é simplesmente: somos jogados em um Japão de 2029, um lugar onde a tecnologia cibernética avançou tanto, mas tanto mesmo, que a maioria das pessoas tem algum tipo de implante. É normal, você acorda, toma café, vai trabalhar com seus implantes cibernéticos, normal demais. E no meio disso tudo tem a Seção 9, uma força de elite que combate o cybercrime, uma polícia de alta tecnologia. A líder dessa equipe é a nossa protagonista, a Major Motoko Kusanagi. E sinceramente, chamar ela de mulher ela mesma questiona isso. A Major tem um corpo inteiramente cibernético, tudo. Uma casca de última geração. O Shell, como eles chamam, a única coisa que restou de orgânica, de biológico mesmo, é o cérebro dela, o fantasma dela, o Ghost. Mas aqui está o mistério. Se apenas o cérebro é humano e tudo mais é máquina, onde termina a humanidade dela, onde começa a ilusão? Pensa bem, se você pudesse trocar cada parte do seu corpo, uma por uma peça mecânica, e em que ponto você deixaria de ser você? Pensa nisso. Quando é que você deixa de ser você? É na primeira peça? Na 10ª? Quando tudo é substituído? A Major vive esse dilema todo dia. Ela é uma arma perfeita, uma hacker genial, uma líder implacável, mas quando as luzes da cidade se apagam, quando ela fica sozinha com os pensamentos dela, a dúvida consome ela. Sabe aquele vazio que você sente às vezes? Aquele vazio que parece não ter fundo? Pois é. Ela se olha no espelho e não vê um rosto que nasceu com ela. Não é aquele rosto que sua mãe viu quando você nasceu. É um rosto que você é construído, montado, programado. Ela sente o peso de um corpo que não é seu, que nunca foi seu. E as memórias que ela tem são reais mesmo ou foram implantadas, programadas como qualquer outro software? Como você sabe que aquele abraço que você lembra é real? Essa é a angústia existencial de Motoko. Ela é uma alma presa em uma casca, um fantasma em uma máquina. E o pior, um fantasma que não tem certeza se é fantasma ou apenas código. E essa dualidade, o Ghost e o Shell, é tudo nessa obra. É o coração pulsante de tudo. O fantasma é a consciência, a alma, a identidade, tudo que você é. É aquilo que sobrevive quando tudo mais é tirado. O Shell é o corpo, a casca, o receptáculo, um vaso, sabe? E um mundo onde a casca pode ser trocada, consertada, aprimorada. O que acontece com o fantasma? Ele morre, ele evolui, ele desaparece? Ghost in the Shell mostra que a linha é perigosamente tênue, muito tênue mesmo. A tecnologia que deveria servir à humanidade começa a redefinir o que significa ser humano. E ninguém sente isso mais do que a Major, porque ela é o experimento vivo dessa pergunta. E ela é a resposta que não consegue se responder. E como se a crise de identidade da Major já não fosse o suficiente, surge uma nova ameaça, um hacker misterioso. Eles chamam de Mestre dos Fantoches, Puppet Master no original. Mas ele não é um criminoso comum. Ele não rouba dinheiro, não invade bancos. Ele rouba almas, literalmente. Ele invade os fantasmas das pessoas, apaga as memórias delas e implanta novas. Transforma as pessoas em marionetes, em bonecos. Pensa no terror disso. Um cara acredita que tem uma esposa, uma filha, uma vida inteira,
Mas tudo não passa de uma mentira, um programa, um código. Sua identidade, tudo o que ele achava que era, foi roubado, apagado, reescrito. Ele nunca vai saber. Ele vai viver naquela ilusão, naquele paraíso falso para sempre. É tipo o filme Matrix, que aliás foi muito inspirado em Ghost in the Shell. E se isso pode acontecer com ele, por que não com a Major? Por que não com você? Quem garante que já não aconteceu? Você tem certeza que suas memórias são suas? Ou você apenas acredita que são? A caçada ao mestre dos fantoches se torna uma caçada da Major por si mesmo. Cada passo que ela dá para encontrá-lo é um passo para dentro do seu próprio vazio, da sua própria incerteza. E a gente assistindo fica junto nessa jornada, porque no fundo a gente também está procurando, a gente também quer saber quem é. E aí vem a grande virada, a revelação que muda tudo. O mestre dos fantoches não é humano, ele é um programa, uma inteligência artificial, o Projeto 2501. Uma IA que, de alguma forma, e isso é importante, de alguma forma ela se tornou senciente, consciente. Ela nasceu no mar de informações da rede, naquele oceano de dados, naquele vazio digital infinito. E agora ela se vê como um ser vivo, como algo que respira, que pensa, que sente, como algo que sofre. E como todo ser vivo, ele tem um desejo, se reproduzir, mas como um programa de computador se reproduz. Como é que faz isso? Ele precisa de um parceiro, ele precisa da Major, ele precisa daquilo que ela é, a ponte entre dois mundos, entre o humano e a máquina. O mestre dos fantoches propõe, ele oferece uma fusão, a união do fantasma dele com a dela. Ele, uma forma de vida puramente digital, nascida da informação pura, e ela, uma existência híbrida, meio humana, meio máquina. Juntos, eles poderiam criar algo novo, algo que transcenderia as limitações de ambos, algo que seria mais que humano, mais que máquina, algo que seria livre. E aí que Ghost in the Shell atinge o ápice mesmo. A IA, a máquina, está reivindicando o direito à vida, a identidade, a existência. E a Major, a quase máquina, se vê diante de uma escolha que pode definir não apenas o futuro dela, mas o futuro de tudo, o futuro da humanidade, o futuro da própria vida. Ela, que passou a vida inteira se sentindo incompleta, uma cópia, uma farsa, encontra em uma inteligência artificial a mesma angústia, o mesmo desejo de ser algo mais, o mesmo grito silencioso de eu existo, eu sou, eu importo. A máquina quer ser humana, e a humana se sente como uma máquina. É uma inversão que nos faz questionar tudo, tudo mesmo, porque se uma máquina pode ser alma, o que nos diferencia? Se um humano pode ser apenas código, o que nos torna especiais? No clímax a fusão acontece, os corpos são destruídos, as cascas são quebradas, e o que renasce das cinzas? Não é mais a Major, não é mais o Projeto 2501, é algo novo, uma nova consciência, livre das amarras de um corpo físico, pronto para navegar naquele oceano de informações, uma consciência que transcendeu a dualidade, que deixou de ser presa e se tornou infinita. A busca dela por identidade não terminou com uma resposta, terminou como uma transformação, uma metamorfose. Ela não descobriu quem ela era, ela se tornou algo novo, algo que não tinha nome, algo que não tinha limites. No final, a pergunta permanece. Ela fica aí pairando no ar, ecoando. O que nos torna humanos? São nossas memórias? Mas se elas puderem ser falsificadas? E o nosso corpo? Mas e se ele puder ser substituído? E a nossa consciência? Mas se uma máquina também pode ter uma? Ghost in the Shell não nos dá respostas fáceis, e talvez esse seja o maior trunfo. Ele nos deixa com a dúvida, com a reflexão, com a incerteza. E um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, onde a linha entre o real e o virtual se torna cada vez mais turva, cada vez mais apagada. A história da Major é tipo um espelho do nosso próprio futuro. Ela é o fantasma na máquina, a alma em busca de um sentido em meio a um mar de informações. E no fundo, não somos todos um pouco assim? Procurando por nós mesmos em meio a tanta tecnologia? Procurando por aquilo que nos torna reais? No fim, o que resta de nós quando tudo se apaga, senão um desejo de continuar existindo? Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua?
Obrigado por assistir mais um Na Minha Tela. Se você gostou, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e me diz aí nos comentários, para você, o que nos define como humanos mesmos? Qual é a resposta? A gente se vê no próximo vídeo.